Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Fique Bem, cuidando do paciente com epidermólise bolhosa. Eu sou Carla, enfermeira estomoterapeuta, sales especialista em epidermólise bolhosa na Acmonic. E hoje o nosso bate-papo é sobre a nutrição na epidermólise bolhosa. Hoje, como convidada, nós temos a doutora Efigênia. Doutora Efigênia, ela é formada em nutrição pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde pela UFBA, doutora em Medicina e Saúde pela UFBA e membro do Serviço de Genética Médica do UPS, o Hospital Universitário Edgar Santos, situado aqui em Salvador, na Bahia, e hoje ela atua como nutricionista nos ambulatórios em atendimento aos pacientes de epidermólise bolhosa. Doutora Efigênia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carla, pelo convite de vocês para estar participando desse momento tão especial, né, onde a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a importância da nutrição, né, da alimentação para os pacientes com epidermólise bolhosa. Doutora, um tema, né, extremamente importante, né? No caso dos pacientes com epidermólise bolhosa, existe uma alimentação ideal? Carla, a gente sabe há muito tempo que cada vez mais a alimentação ela vem ganhando um destaque, né? Não só a alimentação da população com determinadas doenças, mas também a alimentação da população saudável, tá? A alimentação ideal, tanto para pessoas que não têm nenhuma doença de base, quanto para as pessoas que têm, por exemplo, a epidermólise bolhosa, ela é adequada e ideal quando ela engloba alimentos de todos os grupos que fornecem para a gente todas as vitaminas, minerais, nutrientes que são essenciais para a manutenção da saúde. Quando a gente fala, em especial, dos meus pequenos, grandes pacientes com epidermólise bolhosa, a alimentação, ela assume um papel fundamental, porque ela atua não só como nutricional, mas também como fonte de tratamento. Então, a dieta, para quem tem epidermólise bolhosa, ela atua como um medicamento. Então, se a gente consegue, né, ter a consciência da importância do que a gente come, para que a gente tenha uma boa cicatrização celular, para que a gente tenha uma boa evolução do ponto de vista de crescimento, de formação de massa muscular, né, de manutenção da integridade de outros órgãos e sistemas, a gente vai acabar incorporando, tá? E alimentação variada, equilibrada, com muitos nutrientes que fazem bem para o processo de cicatrização, é uma alimentação ideal para os pacientes com epidermólise bolhosa. E quando a gente fala de uma dieta ideal para EB, o que a gente tem que pensar? Tá? A gente tem que pensar naqueles alimentos que favoreçam o processo de regeneração e cicatrização da pele. Quais são esses alimentos? São alimentos que têm na sua composição proteínas, que funcionam como tijolinhos para a construção de novos tecidos, alguns minerais que participam do processo de cicatrização, principalmente zinco, selênio, próprio ferro, e algumas vitaminas que também participam desse processo, como vitamina A, vitamina C, vitamina E. Então, a gente tem que estar sempre pensando em colocar na nossa dieta alimentos que tenham esses componentes na sua composição, tá? E evitar outros alimentos que têm o que a gente chama de uma função ou de uma característica inflamatória, que são aqueles alimentos que são muito ricos em açúcar, os doces em geral, as guloseimas em geral, né? Alimentos muito ricos em gorduras saturadas, principalmente gorduras hidrogenadas e gordura trans, que tem um efeito inflamatório. Quando eu falo de efeito inflamatório, eu falo do processo de piora das lesões, do aspecto das lesões, do aspecto da pele, e que acabam dificultando a recuperação e a cicatrização dos nossos pacientes com epidermólise bolhosa. Boas dicas, né, doutora, para os pacientes, né, para eles terem essa consciência de ter uma nutrição, né, ter uma dieta balanceada para conseguir assimilar, né, esses nutrientes em busca de uma boa saúde, de uma boa cicatrização. Doutora, a gente sabe que, né, que a epidermólise bolhosa, o aparecimento dela se dá por formação de bolhas, né, ao mínimo atrito, tanto externamente na pele como nas mucosas.
No caso dos pacientes, né, que apresentam essas lesões na área da boca e internamente com essa formação de bolhas, qual é o tipo de alimento mais indicado para essa dieta? A gente realmente já sabe, né, que a principal característica da EB é o aparecimento dessas bolhas. E elas aparecem, como você falou, não só na parte externa, mas também internamente. Então, a gente vai ter formação de bolhas na mucosa oral, na boca, na língua. Muitas vezes, essas bolhas elas podem aparecer no esôfago e causar algumas complicações, como, por exemplo, à medida que elas vão cicatrizando, elas vão colabando as paredes do esôfago, vão fazendo o estreitamento dessas paredes. A gente pode ter bolhas, inclusive, na mucosa estomacal, na mucosa do intestino. Então, quando a gente tem esses processos em atividade, essas bolhas surgindo e inflamadas, a gente vai ter algumas mudanças, alguns sintomas, né? Dor para mastigar, dor para engolir, dor mesmo durante o processo de digestão, onde a gente forma ácidos, né, que são da própria mucosa do estômago para favorecer a absorção dos nutrientes. Então, quando a gente tiver com esses sintomas, com lesões aftosas na boca, o ideal é a gente procurar sempre uma alimentação que seja uma alimentação que evite muito atrito da mucosa com o alimento. Então, nesse momento, olha o que eu estou dizendo, não é para pacientes com epidermólise bulhosa ficarem comendo alimentos liquidificados. Mas nesses momentos específicos, o ideal é a gente optar por uma consistência mais pastosa, semilíquida, líquida, porque você vai ter menor atrito, menos esforço da mucosa oral com essas lesões, evitar alimentos muito ácidos, não é? Porque a acidez também vai provocar uma lesãozinha ou uma dor naquele momento, naquele contato, tá? E priorizar os alimentos que têm uma consistência mais neutra, uma consistência não, mas que tenham um pH mais neutro, tá? Frutas mais neutras como melão, melancia, pera, maçã. Nesses momentos, evitar alimentos que têm muita fibra, porque durante o processo de mastigação, a gente acaba ferindo ainda mais as lesões que já estão expostas na boca. Quando a gente sente dor na mucosa do esôfago, por exemplo, quando a gente está engolindo e sente uma dor, uma dificuldade para aquele bolo alimentar descer, é porque tem lesão ativa ali naquela mucosa. Então, a consistência mais pastosa, mais líquida, vai facilitar a passagem desse alimento, vai diminuir o processo de dor durante a deglutição e dor também durante a mastigação. Então, essas são as dicas que a gente utiliza nesses momentos específicos de aparecimento das lesões na mucosa oral e no aparelho gastrointestinal. A gente pode dizer que esses pacientes de epidermólise bulhosa, eles precisam de uma suplementação nutricional. Eles podem usar qualquer tipo de suplemento ou eles precisam de uma prescrição médica para essa suplementação? Carla, eu adorei essa pergunta que você está fazendo, porque hoje existe uma crença, não é? De que todo paciente que tem epidermólise bulhosa automaticamente precisa de um suplemento alimentar. E esse suplemento alimentar, ele só deve ser utilizado, né, para aqueles pacientes que têm uma forma de apresentação da epidermólise bulhosa, que é uma forma mais, digamos assim, um pouco mais de moderada a grave, tá? Então, nem todo paciente que tem epidermólise bulhosa precisa usar suplemento ou tem indicação de suplemento, tá? Então, é necessário, primeiro, que você passe por uma avaliação com o profissional, seu médico, pediatra, dermatologista e, principalmente, a nutricionista, tá? Que vai definir se você precisa ou não usar o suplemento. Em necessitando de uma suplementação, existem suplementos que são desenhados. Hoje nós temos no mercado diversas preparações, né? A gente hoje tem um boom de preparações de suplementos alimentares que estão aí à nossa disposição, mas cada um foi desenhado e tem na sua composição nutrientes e quantidade de proteínas e minerais que são específicos para determinadas condições. No caso dos nossos pacientes com epidermólise bulhosa, a gente precisa avaliar primeiro o conteúdo de proteína desses suplementos,
Então, geralmente, as necessidades de proteínas são hiperproteicas, nem todo suplemento atende a essa necessidade. A gente precisa de uma quantidade menor de suplemento, um volume menor, mas com muita caloria. Muitas vezes, os pacientes não conseguem ingerir grandes volumes, né? Então, a gente precisa oferecer uma quantidade de caloria maior, num volume pequeno, para atender essas demandas. E tem que ter na sua composição nutrientes específicos para favorecer e facilitar o processo de cicatrização. Então, é necessário que a gente estude e avalie quais são os suplementos que são desenhados para atender as necessidades do paciente com epidermólise bolhosa, e é preciso que a gente avalie se realmente existe essa necessidade para utilizar esse suplemento. Aí é que eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta, Carla, e vou trazer também uma outra questão, que é muito discutida hoje, né? Os suplementos, como o próprio nome fala, eles são suplementos. Eles complementam, eles melhoram o aporte de determinados nutrientes em conjunto com a alimentação convencional. Então, muitas vezes, os pacientes, eles acham que o suplemento vai substituir a refeição. E não é esse o objetivo do suplemento, tá, gente? O suplemento, ele entra como um lanche, né? Uma alimentação a mais, além da dieta habitual, que a gente tem que continuar mantendo na nossa rotina. Doutora, e qual a importância para esses pacientes de beber água, né? Essa hidratação com a água? Você também tocou num ponto chave quando a gente trabalha com nutrição para os pacientes com epidermólise bolhosa, né? A água, ela é também um alimento, tá? Porque ela desempenha uma função na nossa saúde e ela é importante porque ela participa de vários processos metabólicos que acontecem no nosso corpo. A água funciona como se fosse um carreador, um facilitador dos processos metabólicos. Quando eu falo de processos metabólicos, são aqueles processos que acontecem dentro do corpo da gente para gerar energia, para construir novas células, para construir tecidos, para fazer a reparação da pele que está lá lesionada. Então, é importante que a gente tenha uma boa hidratação para que esses processos eles aconteçam de forma adequada. Então, todos nós, com epidermólise bolhosa ou não, precisamos ter uma ingestão de água de pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia. E se eu tenho epidermólise bolhosa? Minha atenção para a água ela vai ter que ser redobrada, porque a gente perde muita água através dos processos de transpiração. A nossa pele funciona como uma barreira para evitar a perda excessiva de água. E quando a gente tem muitas bolhas na pele, a gente perde essa proteção. Então, geralmente, os pacientes com EB, eles desidratam mais rápido, eles tendem a uma desidratação mais rápida. E é uma coisa que acontece e a gente não consegue se dar conta. Por isso que é importante, e aqui eu vou reforçar, temos que beber água, pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Se você consegue beber mais, parabéns, sua pele vai estar sempre bem protegida. Então, vamos dar atenção à água. E, doutora Efigênia, quando você fala de água, é água pura, não pode ser suco, não pode ser um chá, não pode ser uma vitamina de frutas? O ideal é que a gente reserve um espaço para a água pura, no seu estado natural, entre 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Os outros líquidos que entrarem na nossa alimentação vão funcionar como um bônus extra para garantir a nossa hidratação. Doutora, falando da hidratação da água, né, a importância, né, de estar se hidratando a todo tempo, a importância de beber água, né, sempre separar, né, quantas outras questões de líquido, né, que ele já ingere, extremamente importante essas informações. A gente sabe também que tem alguns alimentos que, por não serem assimilados, causam algum déficit a esses pacientes, né, e outros alimentos que são, vamos dizer assim, não são indicados, eles podem prejudicar, de alguma forma, também essa alimentação e essa cicatrização, né, desses pacientes. Nesse caso, quais são esses alimentos que podem prejudicar os pacientes com epidermólise bolhosa? Vamos falar, nesse momento, não de alimentos que prejudicam, tá? Mas vamos falar de alimentos que
desaceleram o processo de cicatrização, que podem desacelerar, ou seja, retardar essa cicatrização e que podem, inclusive, dificultar essa cicatrização. Existem alguns grupos de alimentos que têm uma característica que a gente chama de inflamatória. Então, elas acabam dificultando a reparação dos tecidos celulares e, muitas vezes, elas causam uma inflamação, tá? E, digamos assim, causam um aspecto de pele ainda mais lesionada, queimada, inflamada. Esses alimentos são alimentos que têm um teor de substâncias chamadas de oxidantes, que causam uma oxidação às células do organismo e que, por isso, funcionam como elementos de dificuldade no processo de cicatrização e reparação tecidual. Quais são os alimentos que os pacientes que têm epidermólise bolhosa devem evitar para, dessa forma, melhorar os processos de cicatrização? Alimentos que contenham muita gordura saturada na sua composição, tá? Frituras, principalmente, né? E hoje em dia a gente tem aí um grupo de alimentos industrializados que estão na preferência da população pediátrica e dos adolescentes. São alimentos que têm um alto teor de gorduras, um alto teor de sódio, de conservantes e outros produtos químicos que são utilizados na elaboração desses alimentos para poder aumentar o tempo de vida de prateleira, mas que quando eles têm contato com os nossos tecidos, com as nossas células, eles causam um processo de lesão. Então, os salgadinhos, né, as frituras, as batatas fritas, esses alimentos industrializados, os biscoitos recheados, que tem naquele recheio gorduras hidrogenadas, gorduras trans, são gorduras que têm um valor agregado antinutricional, que pioram a inflamação das células, que fazem com que as bolhas demorem mais de cicatrizar, elas produzam muito exudato, que são aqueles líquidozinhos que quando a bolha está lá cicatrizando, a bolha enche de novo com aquele líquido, e a gente não sabe o que está acontecendo. Poxa, mas estava na cicatrização tão boa, doutora, e quando chega para mim na consulta, o que foi que você comeu essa semana? Um pacote de biscoito recheado, batata frita, chocolate também é um alimento que tem um alto teor de gordura hidrogenada. E essa gordura não é o chocolate em si, né, que causa o processo de inflamação, mas a gordura hidrogenada que é adicionada na preparação desse chocolate que acaba inflamando as lesões, né, e os ferimentos dos pacientes com epidermólise bolhosa. A gente, quando tem lesões na pele, né, aquelas acnes que são acnes que acabam virando feridas, quando a gente dá uma vacilada na nossa alimentação, elas pioram. Quando a gente melhora a nossa alimentação, aquilo regride. Então, funciona da mesma forma para o paciente com epidermólise bolhosa. Doutora Virginia, chegando agora esse momento de Páscoa, né, bem próxima da gente aí, existe alguma recomendação especial para esses pacientes de epidermólise bolhosa na alimentação? A Páscoa está chegando e a gente realmente já fica com os olhinhos assim brilhando só de olhar para aquela variedade de chocolates, de ovos de Páscoa que ficam ali, né, circulando na cabecinha da gente. Mas, infelizmente, a gente precisa pensar, né, no custo-benefício que consumir aquele chocolate, aquele ovo de Páscoa vai trazer para a nossa saúde. Não só os pacientes com epidermólise bolhosa, mas a população em geral, crianças de todas as faixas etárias, a gente tem que ter um cuidado no controle da quantidade do consumo desses alimentos, tá? Chocolate em excesso causa diversos problemas. É bom, é gostoso, todo mundo quer comer, mas a gente precisa pensar no que isso vai acarretar depois. Então, uma dica para os nossos pacientes com epidermólise bolhosa passarem a Páscoa de forma tranquila e saudável, sem piorarem as suas lesões, a gente tentar alternativas para substituir esse chocolate, tá? E a gente agregar outros alimentos que tragam a mesma doçura, né, para a nossa Páscoa, mas que tragam a doçura afastados da piora das lesões. Então, assim, existem algumas dicas
que a gente pode estar trazendo nesse momento para tentar minimizar, não é, o efeito do chocolate na cicatrização das feridas. Hoje a gente tem no mercado um produto que é chamado de alfarroba. Quem segue dietas vegetarianas e veganas, né, conhece muito bem e utiliza a alfarroba para substituir o chocolate industrializado que a gente conhece, que é muito rico em gordura hidrogenada. Então, uma dica para os nossos pacientes com epidermólise bolhosa é tentar substituir o chocolate pela alfarroba nesse momento da Páscoa, tá? Porque ela tem um gosto muito parecido com o gosto do chocolate. A alfarroba nada mais ela é uma planta, né? Ela funciona como uma fava da família do feijão, mas ela tem um sabor semelhante ao sabor do chocolate, não tem lactose na sua composição, não tem a presença desses agentes oxidantes, inflamatórios. Então, a gente vai conseguir, né, matar a vontade de comer um chocolate sem agregar a essa vontade o malefício que vai trazer para a cicatrização das feridas. E aí a gente tem também outras dicas, né, para os pacientes. Vamos tentar substituir o chocolate por outras preparações nessa Páscoa, né? Vamos tentar fazer um doce, uma cenourinha de Páscoa. A gente pode estar fazendo uma cenourinha, a gente vai estar utilizando um alimento açucarado, mas sem o efeito, né, da gordura hidrogenada, como, por exemplo, utilizar o leite condensado. Hoje a gente tem também versões de leite condensados mais saudáveis, disponíveis no mercado, então a gente pode optar. Vamos fazer um beijinho. Todo mundo come beijinho, já comeu beijinho no aniversário, né? Então, você pode usar coco agregado, fazer como se na consistência de um brigadeiro, mas ele não vai ter chocolate na composição. Depois de pronto, a gente faz no formato de uma cenourinha, cobre com açuquinha colorido, só para dar aquele aspecto da cenourinha, e a gente mata aí a vontade de comer um doce na Páscoa sem agregar o efeito inflamatório para as lesões. Então, a gente pode também lançar mão das preparações salgadas. Hoje a gente está vendendo no mercado, algumas pessoas empreendedoras nessa pandemia estão fazendo um salgado de Páscoa. É como se fosse um quiche salgado no formato de ovo de Páscoa, né? Não é doce, ele é salgado, com recheios salgados, mas funciona também como uma substituição para os ovos de Páscoa, só para a gente não deixar a Páscoa passar em branco. Excelente dica, doutora Virginia, adorei. Vou fazer essa receita aqui em casa, viu? Vamos fazer, aqui em casa também Vamos fazer, com certeza. Doutora, com todas essas informações extremamente importantes, né, para essa orientação a esses pacientes com epidermólise bolhosa, para uma melhor dieta, para uma melhor nutrição, para eles sempre buscar essa boa saúde, né? Eu venho aqui agradecer em nome da Monique, né, pela sua participação e pelo aceite no convite, agradecer também em nome do programa Fique Bem, né, cuidando dos pacientes com epidermólise bolhosa, por isso que nós queremos levar todas essas informações para eles. O nosso muito obrigada por ter participado desse bate-papo com a gente. Eu que agradeço pelo convite, pela lembrança de vocês, por vocês estarem assim dispostos a trazerem essas informações para os pacientes com epidermólise bolhosa. Eu acho que é um movimento muito louvável, né? Porque a gente realmente está passando por um momento onde as informações elas estão chegando de forma muito reduzida, né? Os atendimentos tiveram uma redução, então a gente está tendo um pouco menos de contato direto com os nossos pequenos e pequenas e grandes pacientes com epidermólise bolhosa, e eu acho que toda a informação que chega, ela é uma informação que agrega mais saúde e mais qualidade de vida para os nossos pacientes com epidermólise bolhosa. Parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigada, doutora, e mais uma vez, muito obrigada. Eu queria agradecer também a todos que nos assistiram, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos nossos comentários ou através do direct, né, do nosso programa Fique Bem, né? E aguardem novos temas, novas informações e novas orientações através do programa Fique Bem, cuidando com o paciente de epidermólise bolhosa. Fiquem em paz, fiquem bem e boa Páscoa.